Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast lives aí, Instagram, YouTube. E você que está ouvindo aí nas nossas plataformas digitais pode acompanhar nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre ovos orgânicos e ovos caipiras. Qual a diferença? Por que existem os dois? Qual é melhor? Qual é pior? Vamos falar sobre eles. Então, eu já vou ligando aqui o Instagram para chamar a galera. E vou aqui também ligar agora o YouTube ao vivo. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Você que está aqui no YouTube pode usar o Superchat aí. Você que está no Instagram pode usar os selos e você ajuda nosso projeto aqui de estar tirando dúvidas aqui sobre alguns assuntos. Hoje a gente vai falar sobre ovos orgânicos e ovos caipiras. Teve essa pergunta no Instagram e a gente vai fazer um vídeo aqui para responder e poder atingir a mais pessoas. Toda criação de ovo, toda criação de galinha que gera ovo orgânico é uma criação em sistema caipira. Mas nem toda criação caipira é orgânico. Ok? Ó, o entendimento aí, como é que vai bagunçar a cabeça de vocês. Então, primeiro vamos falar aí da galinha especificamente. Uma galinha que está sendo criada em um sistema caipira, basicamente ela precisa ter liberdade, né? Precisa ter um piquete, precisa ter uma estrutura bem feita, né? Quem trabalha a nível comercial precisa ter uma estrutura bem feita, mas você precisa ter um piquete, uma área aberta, que tenha uma vegetação, que tenha local com sensação de liberdade e poder expressar as características ancestrais. Eu estou olhando aqui para o YouTube e eu estou olhando aqui para o Instagram. Tendo isso, é um sistema caipira, beleza? Quando a gente fala em sistema orgânico, também tem isso. Tem uma estrutura bem feita, tem um piquete com a área aberta, sensação de liberdade e expressar características ancestrais. Só que o orgânico tem algo a mais. O orgânico você precisa seguir uma legislação e essa legislação tem alguns pontos e os pontos básicos aí diferencial é a alimentação também precisa ser orgânica. Então, assim, não é qualquer milho, não é qualquer soja, não é qualquer ração pronta, não é qualquer núcleo que você pode utilizar. Às vezes você não pode nem utilizar um núcleo, dependendo de qual seja a sua certificação de orgânico. Então, o milho, a soja, os produtos que você usa como ração também precisam ser orgânicos. Mas orgânico não é só plantar, Sandro? Nasce o orgânico? Não é bem assim. Você já deve ter ouvido aí dos transgênicos, né? Você já deve ter ouvido nesse termo, nesse nome transgênico. Quando você tem o milho que é transgênico, a semente milho que é transgênico, ele nasce um milho que também é transgênico. Então, não pode ser utilizado. Existem legislações e certificadoras de orgânico que dá um nível. Você pode utilizar na ração até X% de coisas que não são de origem, não de origem orgânica, que não são certificados também orgânicos. Então, tem umas que é 30, tem umas que é 20, tem umas que é 10, tem outras que são mais rigorosas, não pode nada. Então, você precisa que a alimentação da ave também seja orgânica. Então, você precisa entender da legislação orgânica. O produto precisa ter um selo de certificação de orgânico. E, no caso de tratamento de doenças, também não pode ser utilizado nenhum tipo de antibiótico. Então, todos esses remédios que a gente fala aqui, pegou gogo, usa tal injetável, usa tal na água. Pode usar aquele? Pode usar aquele? Pode. No orgânico, não pode usar nenhum deles. Existe também um percentual, dependendo da certificadora, que pode usar em casos específicos, mas, via de regra, você não pode utilizar nenhum tipo de antibiótico em uma criação orgânica. E aí você vai seguir uma série de exigências aí na legislação, que a certificadora que você precisa contratar, não é assim, eu acordei de manhã e minha criação agora é orgânica, não. Você precisa contratar uma empresa, uma certificadora, ela vai te passar uma série de regras e orientações, vai pedir, construa o galpão assim,
O piquete tem que ter isso, isso e isso. Aquilo que tem no seu piquete ele tira, porque não pode. Ah, sua alimentação vai ter que ser desse jeito, vai trazer dali, daqui, ou então você mesmo vai plantar. A semente não pode ser essa, tem que ser aquela. E aí ela vai dar toda a orientação. Fez tudo bonitinho, ela vai checar. Tá tudo ok? Você ganha a certificação de orgânico. E a partir daí, os ovos das galinhas que estão nesse sistema com essas orientações são orgânicos. E os ovos de galinha caipira, que tem o piquete com liberdade e com expressar características ancestrais, mas que você usa uma ração que tem, por exemplo, anticoccidianos, anticoccidiáticos, não pode. Não pode para orgânico, né? Para caipira pode. Então você usa milho aí, que o milho era o transgênico, para caipira pode, para orgânico não pode. E assim por diante. Ficou doente, você usa um antibiótico, injeta lá o antibiótico, bota na água, caipira pode, orgânico não pode. Isso no resultado final, em relação a nível nutricional no ovo, não muda. O que muda é aqui, ó. É uma mudança empírica, é aquela mudança que você não vê, mas você sabe que existe. Porque o ovo no orgânico não tem nenhuma possibilidade de ter algo em relação a resíduo de alguma coisa. Já o caipira pode ter um resíduo, principalmente se o cara usa antibiótico e não usa a carência, né, do antibiótico. Certo? Mas a nível nutricional, o ovo é igual. E aí, como eu falo, a diferença está aqui, ó. Você prova para o seu cliente que você tem um bem-estar melhor, não usa antibiótico, usa tudo originário da terra, com algo mais orgânico, você tem um selo de certificação, você tem para um público específico que valoriza isso, você tem um nicho de mercado, inclusive com um valor agregado maior. Certo? Então, é um nicho de mercado, ovo é ovo, mas é um nicho de mercado em especial que, se você consegue seguir todas essas regulamentações, conseguir o selo de certificação, você consegue entrar nesse mercado. É melhor criar orgânico ou caipira? Depende da sua abrangência aí. E também do seu propósito de vida. Eu sou um cara, eu digo você, não eu. Digamos que você é um cara que só consome coisa orgânica. Você tem isso como propósito de vida. Vai ser muito mais fácil você aceitar as dificuldades que existem na criação orgânica. E você também precisa ter um público que aceita isso. Eu tenho um público aqui que não está nem aí. O ovo é ovo para ele, não pode ser caipira, se é orgânico, se é de grande, ele quer comer ovo. Já não é um público ideal para quem quer montar orgânico. Mas o crescimento de produtos orgânicos no Brasil está cada vez mais. E quando você consegue achar um nicho de mercado onde você vai entregar, às vezes você tem um mercadinho que tem uma prateleira só de orgânico, então tem um pote disso, a geleia daquilo e sua pacotinha de ovo lá. Eu estou num grande centro que tem uma loja que só vende coisa orgânica. Então vai ter o chá disso, a folha daquilo, o pote daquilo e seus ovinhos orgânicos lá. Certo? Agora, se você não tem nenhum tipo de abrangência disso, ou você vai fomentar esse desejo nas pessoas, e aí demora um pouco mais de tempo por causa de um propósito de vida seu, ou você tem que correr atrás aí. E existem possibilidades, a internet está aí para você fazer anúncios e achar as pessoas que são orgânicas. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.